Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito boa tarde e boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos a padroeira dos pecadores arrependidos, dos convertidos, das mulheres, das pessoas ridicularizadas por causa da sua fé e da sua piedade, dos boticários, dos cabeleireiros, dos cortumeiros, dos fabricantes de perfumes, dos farmacêuticos, dos fabricantes de luvas, da vida contemplativa e contra a tentação sexual. Santa Maria Madalena. Vamos então nesta Eucaristia lembrar esta mulher extraordinária que acompanhou Jesus e que foi a primeira a dar testemunho da ressurreição de Cristo. Foi aquela que foi a primeira ao sepulcro e que presenciou e que testemunhou, apesar de ser ridicularizada porque ninguém acreditou nela. E hoje também já é vésperas de Nossa Senhora do Carmo. Já temos muitas festas por muitos lados, porque amanhã é o dia de Nossa Senhora do Carmo. E vamos lembrar nesta Eucaristia pais e sogros de Germana e Jacinto Freitas, pais e irmãos cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira, e Fabiano e Ivone Lima. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha também de culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, Ezequias, rei de Judá, contraiu doença mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: Assim fala o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não viverás. Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembrai-vos, Senhor, como tenho procedido fielmente e de coração sincero na vossa presença, como tenho feito sempre o que agrada aos vossos olhos. Depois, Ezequias rompeu num grande choro. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías com esta mensagem: Vai dizer a Ezequias, assim fala o Senhor, Deus de teu pai David: Escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas. Vou acrescentar à tua vida mais 15 anos e hei de livrar-te das mãos do rei da Assíria, e a ti e a esta cidade que eu protegerei. Disse então Isaías: Trazei um bolo de figos, aplicai-o sobre a chaga e o rei ficará curado. Ezequias perguntou: Que sinal terei de que volto a subir ao templo do Senhor? Isaías respondeu-lhe: O sinal da parte do Senhor que cumprirá a sua palavra é este: Vou fazer que a sombra do relógio do sol de Acaz volte para trás 10 graus, que nele tinha avançado, e o sol desandou 10 graus, que avançara no quadrante.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou através das searas em dia de sábado, e os discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus viram e disseram a Jesus: vê como os teus filhos, os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido ao sábado. Jesus respondeu-lhes: não leste o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Entrou na casa de Deus, comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer, nem a ele, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Também não leste na lei que ao sábado no templo os sacerdotes violam o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos digo que está aqui alguém que é maior que o templo. Se soubesseis o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestas dois vésperas da Nossa Senhora do Carmo, e já começam a chegar vídeos, por exemplo, das Canárias, da festa de Nossa Senhora do Carmo, e um pouco por todo o mundo. Nós hoje celebramos Santa Maria Madalena, e que ao longo dos tempos foi uma inspiração. Eu só há dias é que descobri, a ler as coisas, descobri que Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal era um grande devoto de São Longuinho. E quem é São Longuinho? São Longuinho era, e portanto eu passou a minha vida quase toda muito longe deste santo. São Longuinho era aquele militar que, segundo a tradição cristã, seria meio anão e que foi encarregado de espetar a lança em Jesus, e era meio cego. E quando espetou a lança, caiu sobre os olhos sangue e água, e ele disse logo automaticamente, que está no Evangelho de São João, que era o evangelista, está ali, este era verdadeiramente o Filho do Homem. E a partir daí
tornou-se cristão, foi perseguido e foi martirizado. É o São Longuinho. E o rei Dom Pedro era um grande devoto. Também Santa Maria Madalena tem inspirado ao longo de toda a história, tem inspirado cristãos, e por isso é que ela é a padroeira dos pecadores arrependidos, daqueles que se convertem, das mulheres, das pessoas ridicularizadas por causa da sua fé ou piedade, porque ela, quando foi ao túmulo, ninguém acreditou nela. Foi preciso Jesus aparecer a Pedro, aparecer aos discípulos que foram para Emaús. É padroeiro dos cabeleireiros, dos cortimeiros, daqueles que curtem as peles, dos fabricantes de perfumes, dos farmacêuticos, dos fabricantes de luvas, da vida contemplativa e contra a tentação sexual. Santa Maria Madalena, uma pobre mulher, que tem inspirado os cristãos ao longo de todos os tempos da história. A palavra Madalena é um apelido. Todas as palavras que nós usamos têm uma história, tem um significado. Nós fomos perdendo o significado das coisas, e Madalena significa aquela que veio de Magdala. Magdala era uma cidade que ficava nas margens do lago de Genezaré, perto de Cafarnaum, da Terra Santa, Israel. Portanto, Madalena depois tornou-se um nome comum, mas era aquela que vem de Magdala. Por este apelido, sabemos que Maria veio de Magdala. No tempo de Jesus, Magdala era uma cidade importante. Por ter uma ideia, havia tintureiros, pescadores, e por isso é que ela é padroeira, porque fez esses trabalhos todos. Havia ali indústrias de barcos e de peixes em conserva. Além disso, sabe-se que um excelente tipo de lã era vendida ali em mais de 80 lojas. A palavra Magdala significa torre. Achados recentes indicam de facto uma torre nas ruínas de Magdala. Os arqueólogos acreditam que se tratava de um farol. Portanto, Magdala em hebraico significa torre, farol, e o nome Madalena, comum das senhoras que nós temos, quer dizer que veio de Magdala, da cidade da torre, porque estava à beira do lago e sempre houve faróis. Nós em Portugal somos um povo que conhecemos bem o que é um farol, e temos muitos bonitos, tanto no continente como nas ilhas, Açores e Madeira, porque é preciso os barcos avistarem de longe a terra. E sabemos, por exemplo, agora já não se estuda, não sei o que é que estuda nas nossas escolas, aquela história da nau Catrineta, em que nós estudávamos na escola, em que já não havia comida no barco, então foi mandado lá à torre alguém ver, e aquilo que o comandante do barco prometeu àquele soldado. Portanto, todos nós, na nossa cultura portuguesa, sabemos o que isso significa, apesar de, mesmo os que vivem em Portugal hoje, isso não tem grande significado. Maria Madalena era uma mulher de posses, era uma pecadora convertida, portanto, era uma mulher sem grandes princípios, até encontrar Jesus, e aquela nova vida começou no encontro a partir com Jesus. Ela tornou-se uma pessoa completamente diferente. Ela era uma apoiadora dos apóstolos. Ao lado da mulher de um procurador de Herodes, apoiaram muito Jesus os apóstolos. Além disso, antes da ressurreição do Senhor, Maria Madalena e outras duas mulheres compraram aromas para ungir Jesus. Diz no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 1. Estes aromas, estes perfumes que compraram para ungir Jesus, houve uma crítica que se gerou por várias razões. Estes aromas eram usados na preparação dos defuntos
Eram artigos caros e poucos tinham dinheiro para comprá-los. Maria Madalena tinha. Maria Madalena foi de facto uma mulher da vida, deve ter sido famosa e muito bonita, porque poucas mulheres em Israel tinham posses como ela. O admirável disso tudo é que, após conhecer Jesus e ter sido salva por ele, Santa Maria Madalena colocou as suas posses, tudo aquilo que tinha, o dinheiro que tinha angriado na má vida, ao serviço do reino, mostrando a conversão. Chegou a todas as áreas da vida desta grande santa. Portanto, toda a sua vida foi modificada, toda a sua conduta, e por isso ela é padroeira de tantas profissões e tanta gente, de tantas situações da vida, porque ela passou por isto tudo. Maria Madalena foi fiel ao Nosso Senhor até ao fim. 3 versículos do Evangelho de São Mateus, que por vezes passam despercebidos, revelam-nos esta fidelidade. Primeiro, aos pés da cruz de Jesus, quando todos os discípulos, menos João, tinham fugido. Ela estava junto a Maria, a mãe de Jesus. Esteve junto à cruz até ao fim. Entre elas se encontrava Maria Madalena, diz em São Mateus, capítulo 27, versículo 56. Entre elas se encontravam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Depois, quando Jesus tinha sido sepultado, Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas de frente do túmulo, diz São Mateus no capítulo 27, versículo 61. E por fim, depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, em São Mateus, capítulo 28, versículo 1. Tudo isso revela o amor e fidelidade de Santa Maria Madalena. Não é à toa que o seu nome figura nos primeiros nomes da ladainha de todos os santos. Foi ela a primeira a ver Cristo ressuscitado. Foi a primeira a anunciadora da ressurreição de Cristo. Além de ter sido a primeira testemunha de Jesus ressuscitado, ela foi também a primeira a anunciar o milagre da ressurreição. O anúncio, porque a nossa fé centraliza-se aqui. Cristo ressuscitou, a morte não venceu. Isto é o anúncio desde o princípio de todos os cristãos, e que os cristãos resumem com uma palavra grega chamada querigma. E era isto o essencial. São Pedro disse às autoridades que o mandaram calar: não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. Portanto, anunciar que Jesus Cristo está ressuscitado. E é ressuscitado em todos os tempos e momentos da história. Nós vivemos um momento conturbado. Eu hoje, também por coincidência, também li um artigo em que parece que aqui nos Estados Unidos há um estudo dentro da igreja, porque nós estamos preocupados com a falta de sacerdotes, com a falta de gente que sirva à igreja, e há um estudo de que os jovens que ficam em casa, sei que esta é uma possibilidade, nós em Portugal não há essa possibilidade, temos todos que ir para a escola pública, todos para a escola pública, eles é que sabem o que nós temos que aprender, mas aqui nos Estados Unidos há uma possibilidade de jovens ficarem em casa a estudar, e há famílias, e quase todos aqueles que estão hoje a caminho do sacerdócio são jovens destes, acompanhados muito perto pela família. E nós temos andado uns anos a falar e a pôr em causa estes princípios das escolas, e parece que este estudo nos vem dar razão. O papel da família, o papel da educação dos pais, queiram os governantes ou não, com muito boas intenções, dizer que o Estado é que sabe. O Estado não sabe. Quem sabe é a família. E este estudo que está aqui a ser feito nos Estados Unidos, até porque parece que muita gente, um grupo, ir para o sacerdócio, e todos têm a mesma história, acompanhados pela própria família. E nós devemos, como cristãos, pensar nisto.
Nós no domingo vamos ter aqui o crisma e confesso-vos, com muita tristeza, eu não sei. Francamente não sei o que ele sabe, não sei nada, não sei. Sei que estiveram na escola, mas eu, francamente, vão-se crismar, mas eu fico angustiado. Se foi isto que fizeram durante tantos anos, Nossa Senhora me perdoa, e Santa Maria Madalena nos dê força, nos converta. A gente também precisa se converter à realidade, mas é uma interrogação. O que é que estes jovens sabem? Qual é a preparação? Como é que nós queremos que haja católicos? Como é que nós queremos que haja cristãos? É assim? Sim. Eu posso estar a errar e peço perdão a Deus, mas é uma grande interrogação. Eu também fui professor e quando estava em Portugal já se via muita coisa, mas eu pensava que ia parar, que eu saía, deixava-se a professora e as coisas parar, mas isto é angustiante, completamente angustiante, e é motivo para nós de igreja pensarmos. O Santo Padre vem aí ao Canadá, vem agora, rezemos para que tenha sucesso e sobretudo para que os nossos jovens, a gente tem que começar a dizer, parece-me que não é possível, eu estarei num cantinho, mas um bocadinho angustiado porque é um sinal do que está a passar aí, um bocadinho um sinal. O que é que sabem? Será que sabem benzer? Será que sabem o Pai Nosso? Será, se eu lhes perguntar ao Pai Nosso, não ficam todos ofendidos? Porque hoje não sabe. Eu peço perdão a Deus e, sobretudo, que Deus nos dê força e a Igreja não é nossa, a Igreja é de Jesus Cristo, o tempo que nos é permitido viver é este, temos que fazer o melhor que pudermos, mas eu não sei se estamos a fazer o melhor. Eu penso que não estamos a fazer nada, absolutamente nada. Que Santa Maria Madalena, uma mulher de coragem, uma mulher que teve a coragem de mudar de vida, nos dê força, e que Nossa Senhora do Carmo amanhã também nos peça a bênção ao seu Filho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo é a palavra definitiva que o Pai enviou ao mundo para manifestar o amor de Deus e a sua misericórdia. Peçamos a Jesus que nos ajude a compreendê-lo, dizendo: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pela Igreja Católica, difundida por toda a terra, para que ponha no centro da sua mensagem salvadora a alegre notícia de que Deus é misericórdia. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que ensinam a lei de Deus aos homens de hoje, para que não as prenda com mil preceitos e deveres, mas os libertem falando com os assombros de Jesus Cristo, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por aqueles que põem toda a sua confiança em Deus e a Ele recorrem cheios de fé, de esperança e de amor, para que recebam muito mais do que pediram, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que sofrem de doenças graves, para que eles próprios e os seus familiares que têm fé, peçam a Deus que os cure ou alivie, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas comunidades paroquiais da nossa Diocese, para que ao celebrarem a liturgia dominical o façam com fé, alegria e verdade, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos.
Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons da vossa igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna, e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confianças vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é a nossa vida e entreis a minha morada, mas dizemos a palavra e sereis salvos. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha
minha alma gloriece no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos todos logo às 8h30 a rezarem connosco o terço. Eu espero que venham alguns daqueles jovens que vão ser crismados. Nem todos estão disponíveis, pronto, cada um tem a sua vida, mas eu espero que venham alguns. E rezamos por eles e por todos os jovens e por todos aqueles que fazem esta decisão de serem cristãos. Mas não nos podemos esquecer que a decisão de ser cristãos tem que continuar a ser tomada em família, dentro da própria família. Não há nenhum projeto, nenhum critério pedagógico que nos torne cristãos. O que nos torna cristãos é o exemplo da nossa própria família. E nós rezamos por estes jovens, para que estes e todos aqueles para que olhem para a sua família e colham aí os exemplos. Porque andamos a discutir há muito tempo coisas que certamente não estão corretas. Não é com pedagogias, também é, talvez seja, mas é sobretudo com o exemplo, com o amor, com o carinho, com a transmissão da própria família, os valores de serem cristãos. E que todas as famílias tomem esta missão, porque hoje é preocupante. Nós estamos a trabalhar para um lado e o mundo está a trabalhar para o outro. Nós estamos a tentar procurando dar exemplos para um lado, mas o mundo está a levar para o outro. E, portanto, tem que ser a família, e que as nossas famílias sejam um modelo, uma referência de fidelidade a Jesus Cristo. Todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.